Olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui de hoje, sabe, de um assunto assim de suma importância e que eu vou precisar de mais um tempo assim maior para estar explicando de todas as formas para que você entenda o que é realmente encontrar a sua consciência que é eterna, né? Como é que nós chamamos essa consciência? Ela é chamada de mônada, né? Muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar. As pessoas mais que vivem mais ali no mimimi, talvez nunca tenham ouvido falar. Mônada, o código secreto proibido. Vamos entender hoje aqui por que a mônada é um código secreto proibido, né? Que muitas entidades por aí até hoje tentam fazer isso de uma forma muito discreta, porque foi muito proibido na antiguidade e continua hoje sendo proibido, e vamos entender por quê, né? Porque essa frase aqui todo mundo já ouviu falar, né? O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós, né? Quem que dizia essa frase? Jesus, né? Jesus já dizia, o reino de Deus está dentro de você, né? Está dentro de nós. Então, a mônada não é um governante ou uma pessoa. Lembra que eu disse que o universo não é um governante ou uma pessoa, é eletromagnetismo. E essa mônada, né, é o eletromagnetismo, é a consciência. Consciência. E consciência, ela é infinita, ela é eterna. Então, a mônada é a própria consciência infinita, a fonte ilimitada que dá vida a cada estrela que você olha para o céu e vê. Então, os Brahmas, né, já diziam que a realidade ela é indivisível. Então, você não está separado da fonte, você é essa fonte. E aparecendo como um indivíduo, né, como nós, assim como um indivíduo, para o jogo cósmico da existência. Então, todos os rios fluem a uma única fonte, né? Você já viu assim músicas muito interessantes, até do Elvis Presley, né? Lá atrás que ele já tinha uma música muito interessante, né? Que todos os rios vão desembocar no mar. O mar está sempre de braços abertos para receber esses rios. Então é a mesma coisa, né? Que nós estamos brincando aqui num jogo, mas nós somos consciência eterna, e essa consciência eterna é a mônada, né? É a parte mais alta da escada. Então, essa fonte é o que hoje chamamos de mônada. E nós fomos assim guiados a vida inteira a procurar o divino de uma forma externa, fora de nós, né? Fora de nós, em vez de dentro de nós, né? E passamos a servir um Deus que se assemelha a governantes terrenos. O que quer dizer com isso? Um Deus punitivo, que todo mundo fica na dúvida, né? Porque os governantes terrenos, somente as religiões, vão pregar que o feito juiz, um mestre e um rei que exige obediência e ameaça com punições. Então, você vai ser punido por isso, por aquilo, e se você não buscar não buscar me adorar, você vai queimar no fogo eterno. Então, pequenos fazem que a gente seja pessoas pequenas e dependentes de uma salvação
externa, né, de uma salvação externa. Então, se tornou assim uma figura assim distante, onde temos que agradar, né? Então todo mundo aprende desde criança, acho que aprendeu com a família, aprendeu naquelas coisas que a gente era obrigado a fazer, catecismo, crisma, né? Aqueles cursinhos de religiões, né? Que nós temos que agradar esse Deus, esse suposto Deus, e seguir regras para nos tornar dignos. Então a humanidade tem adorado, é como se tem adorado a lâmpada enquanto esquece do sol, né? Você vê que se você tiver com o quarto fechado e você abrir a janela, que nem a minha, assim, minha janela é uma porta, né? Então você abre sem a tela, vai entrar um monte de muriçoca, pernilongo, e eles, se o quarto tiver com a lâmpada acesa, eles vão direto para essa lâmpada, né? Porque eles querem a luz. Então eles acham que a luz é o Deus deles, né? Eles vão direto para essa luz. E nós fazemos a mesma coisa, né? Nós temos feito a mesma coisa, adorando a lâmpada, enquanto esquece do sol, né? Esquece do poder maior que está dentro de nós, que é a nossa mônada, né? Então, rezando, orando para imagens do divino. Em terreiro se faz muito disso, né? Tem muitas imagens. Na Igreja Católica também tinha. Hoje eles estão tirando bastante, mas nos terreiros a gente encontra muitas imagens ainda que eles adoram, né? Então eu pergunto assim, quem você tem adorado esse tempo todo? Quem você tem adorado assim durante esse tempo todo? Então, uma divindade que julga a distância, né? Essa divindade está lá longe de nós, fica julgando a distância, cujo amor vem com condições. Governante para súditos. Então, requer, assim, intermediários, né? Então, o que a gente aprendeu, né? Desde criança lá, com a família, na escola, na igreja, que nós dependemos de padres, de profetas, né? Porque não podemos conversar direto com esse Deus, né? Se você fizesse isso, você seria um herege. Então, a serpente é um símbolo que se agita, né, dentro de cada alma humana, né? Aquela voz interior que se recusa a aceitar limitações. Todos nós temos essa voz dentro de nós que se recusa a aceitar limitações. E a sua recusa em aceitar assim, crenças limitantes não é arrogância, é o infinito dentro de nós reconhecendo a nós mesmos, né? Recusando-se a ser contido, né? Recusando-se a ser contido. Então, cada pessoa que desperta, torna-se mais fácil para os outros fazerem o mesmo. É importante as pessoas ir despertando para isso. E que nada a gente busca fora, tudo está dentro. E sociedades secretas surgiram para levar assim adiante fragmentos do mesmo entendimento. Até hoje existem essas sociedades secretas, né? Illuminati, Rosa Cruzes, né? E os maçons. E cada pessoa carrega a luz da mônada dentro de si. Cada pessoa, todos nós carregamos, né? Mas, Maristela, se todos nós carregamos, por que um é muito rico e o outro é muito pobre? Né? Não é uma questão de estudo, não é uma questão de quantos cursos você fez. Eu vou provar aqui que não é nada disso. É você entrar nessa frequência que já existe de você, que não é mais necessitado, que não é mais mendigo, né? Porque nós somos ensinados desde criança que nós não somos capazes de nada, nós dependemos de pessoas fora de nós. Então, a mônada coloca a sua luz dentro de cada alma.
Então, mas o guardião final do segredo é você. Então, há um assim, esmagamento sistemático da crença de que a expressão criativa assim, é um direito inato de todos. Então, nos ensinaram assim: você não pode se aproximar diretamente de Deus. Você precisa de nossos padres, nossos rituais, nossas interpretações de textos sagrados, né? É o que a gente aprendeu desde criança. E sua relação direta com o divino torna-se herética, uma heresia. Como? Né? Que você não frequenta uma igreja? Você não frequenta uma seita, uma religião? Então você é herege, né? E é o que sempre nos dissemos, né? E que o nosso conhecimento interior foi assim rebatizado como orgulho perigoso. Ah, você não frequenta nenhuma religião, então você tem um orgulho perigoso. E os sistemas políticos mantêm essa mesma estrutura. Né? Imagina que eu sei disso, que eu trabalhei muito tempo numa organização com câncer, mas muitos anos mesmo. E quando eu tinha que fazer algumas coisas que eram mandadas para a gente fazer por ser psicóloga, fazer ali na prefeitura, e você ia aprendendo, entendendo como a relação política e religião estão ali, né, totalmente ali de mãos dadas. E então, nos é ensinado que nós precisamos de representantes para pensar e resolver por nós. Pois assim eles colocam assim como nós somos ignorantes demais para tomar assim decisões por conta própria, né? E eu vejo isso assim muito em pacientes que eu atendi sempre em hospital psiquiátrico, nas organizações, e até com parentesco ou coleguinhas mais próximos, como eles acabam mesmo acatando que são ignorantes e que precisam de uma direção do seu ancião, do seu pastor, né? Ou do seu padre. Então, é colocado que você é ignorante. E reconhecer que o seu conhecimento interior não é rebelião egoísta, mas conexão com a mesma inteligência divina. Então, que move as estrelas e faz crescer as florestas. Então, você tem a coragem de lembrar o que sempre sou. Você começa a ter a coragem de lembrar o que sempre sou. Né? A gente sabe assim que durante o sono, a nossa consciência é menos limitada, né? Menos irritada. E nós podemos assim sonhar e receber ensinamentos completos. Quando a nossa consciência começa a se alinhar com o nosso eu verdadeiro, então nós começamos assim a perceber os padrões inteligentes que nós temos dentro de nós, né? Que sempre estiveram lá, né? E aí começam a aparecer as sincronicidades. Né? Tudo que a gente quer, precisa, começa a haver um círculo assim de sincronicidades, que a gente vai vendo que vai dando tudo certo, né? Tudo certo. Então aí a gente começa a parar de participar de conversas sobre celebridades, né? A gente começa a parar de participar de conversas sobre celebridades, resultados esportivos. Você viu que tem gente que ensina as crianças desde cedo nos campos, chorar porque o time perdeu, ficar se lamentando, ou ficar lá quase se matando por uma celebridade, ou ficar em círculos de fofocas, né? E você para com isso.
Quando você vai descobrindo isso dentro de você, isso não tem mais, isso não faz mais parte de você. Você não consegue ficar lidando com aquele coleguinha que tem um monte de ídolos, né? Eu adoro essa celebridade, adoro isso, adoro aquilo. De vez em quando, você sair um jantar dançante com uma celebridade que você admira é uma coisa, mas você se matar em multidões por essa mesma celebridade, né? Vamos parar para pensar, né? Ele fica milionário e você depois fica com uma dívida danada, às vezes sem dinheiro até para pagar o básico dentro de casa. Então, mas é um prazer momentâneo que leva você aonde? Que você volta para casa pior do que quando saiu. Presta atenção se eu estou errada. Então, você começa assim a se sentir um observador da sua própria vida. E como se estivesse assim testemunhando a experiência de outra pessoa. Parece que já não é nem mais você está testemunhando a experiência de outra pessoa. É seu eu eterno começando a reconhecer, identificando com a possibilidade, com a personalidade humana, com a personalidade humana. Então, esse caminho exige coragem para questionar tudo. Rejeição por aqueles que só sentem assim, que se sentem ameaçados, né? Se sentem ameaçados. O sistema depende do seu sono espiritual, do sono espiritual da humanidade, né? Então, você vai falar assim, mas eu tenho medo, né? O medo é o que o demiurgo, né? O que é o demiurgo, Maristela, né? Digamos que é um ser celestial também do mal, né? Do mal. Tá errado alguma coisa no universo? Claro que não. Né? Você pode ver que muitas pessoas precisam sentir muito ambientes malévolos para entender o que é bom. Para entender o que é bom. Então, o medo é o que o demiurgo, né? Esses seres celestiais do mal que comandam esse universo também, usa para manter as almas aprisionadas. Enxerga assim, além das ilusões, enxergar além das ilusões. Então, nós saímos dessa posição quando nós começamos a enxergar além das ilusões, né? Você fortalece assim a sua conexão com a mônada, e enfraquece a influência do demiurgo, né? Do demiurgo. Então, porque quando ele vai vendo, ele vai tentar fazer você voltar a estaca zero, né? Depender sempre de alguém exterior de você. Mas quando ele vê que ele não consegue mais, ele vai pegar outra pessoa, né? Ele vai pegar outra consciência. Os buscadores de verdade se encontram nos lugares mais inesperados, né? Não são igrejas, tá? Não são ali no meio dos políticos, não são lugares assim, não, eles estão nos lugares mais inesperados. E porque são corajosos, aqueles que escolheram assim guardar e seguir essa luz interior, retorna à mônada, né? A mônada trabalha no despertar individual para curar o esquecimento coletivo, né? Para curar o esquecimento coletivo, né? Então, a centelha dentro de você está chamando, e aí você vai responder, né? O universo, ele não está esperando para ser, assim, impressionado pelo seu sofrimento. Ai, Maristela, eu sofro tanto com meu companheiro, né? Desde as coisas pequenas até as coisas maiores. Ele sempre me traiu, ele não deixa eu tirar um objeto velho porque chegou novo, né? Então, o universo não está nem aí. Ele não está nem aí, porque ele não é uma pessoa, ele é eletromagnetismo, né? O universo ele não está esperando que você se impressione ele pelo seu sofrimento. Ele não está esperando. Apenas pelo código correto. Qual é o código correto? Né? Ou eu coloco essa pessoa no lugar sem medo, se colocar no lugar talvez ele vai embora, ele tem que pagar pensão para você, ele tem que sair da casa, né? Você só ganha com isso, né?
Ah, eu tenho que enfrentar a família porque eu me separei, mas cada um que está dentro de uma família está passando o mesmo que você passa, né? Tem mulheres também que são insuportáveis, mas a quantidade maior de sofrimento são das mulheres, sim. São os homens que são muito mais separados dessa moda, né? Que acha que está lá adorando um Deus externo, quando só está fazendo palhaçada. O Deus, ele está dentro de você. E quando realmente você está em conexão com essa mônada, você não faz mal para os outros porque teme punição. Você não faz mal porque você não está interessado nisso. Você não consegue. Os animais, eles querem ficar ali odiando você. O tempo todo ficar ali odiando você, né? Então, veja, quando Jesus levantou Lázaro, né? Ele não falou assim, ai, meu Deus, vamos ressuscitar Lázaro. Não, ele ordenou. Ele ordenou, Pai, eu já te agradeço por ter meu filho. Ordenou que a realidade mudasse. Levanta-se, Lázaro. E antes que Lázaro levantasse, ele já estava agradecendo, porque a realidade mudou. A realidade para ele, a realidade já tinha mudado. Lázaro ia levantar. Né? Então, autoridade. Quando nós temos autoridade na nossa própria vida, nós estamos ali criando conexão com a mundo. É mais fácil do que você pensa, né? Comando e não pedido. Agora, quando você fica assim, se posicionando como um mendigo no tribunal cósmico, e esperando que o juiz faça uma exceção à realidade apenas a você. Então, você é um mendigo, né? Não acredita em você, não gosta de você, não acredita em você, não acredita que você tem capacidade, não acredita que Deus está dentro de você, mas está lá esperando que esse juiz faça uma exceção para você, que você colocou na tua cabeça. Esse Deus exterior, né, que não existe, ele está dentro de você, é só mônada, né? A mônada não responde a palavras. Pode ficar pedindo, rezando o dia inteiro, ele não responde a palavras, né? A mônada não se importa com sua dignidade, seu sofrimento, o quanto você precisa, assim, desesperadamente de alguma coisa. Ela responde a sua própria frequência vibratória dentro do, dentro do seu peito, né? Dentro do seu peito, né? Então, mesmo assim, no jogo, um personagem assim de videogame, né? Você está lá jogando videogame, tem um personagem tentando entrar em contato com o console, né? Se o personagem não tem uma conexão programada, então nenhum protocolo de comunicação interagindo, né? Integrado, ele pode gritar quanto você quiser com a tela, né? E ficar gritando para sempre, porque o console não está te ignorando, o personagem por curiosidade, né? Simplesmente não há caminho de sinal, não há caminho de sinal, nenhuma ponte entre eles. Então, vamos supor, meu computador começa a dar problema no som. Esses dias aí deu um probleminha no som, né? Aí eu falo com meu filho que mora lá em Santa Catarina, que tem pós-doutorado em engenharia, ele é doutor em engenharia de automação e controle, né? Ele tem uma empresa super potente lá. Olha, mãe, você precisa desligar o computador, né? E eu penso que é só fechar, até que eu entendo que é para desligar mesmo, deixar um tempo desligado. Quando eu ligo novamente, já tinha resolvido quase tudo do problema do som. E aí eu mexo em algumas coisas que você vai criando
uma conexão com essa onda, assim, né? Poxa, eu sou capaz também, né? Eu vou entender disso aqui. E aí você resolve. Mas se eu quiser ficar gritando com a tela, conserta aí, para aí o som, eu vou ficar gritando a vida inteira, né? Então, porque tudo depende da frequência dentro do meu peito, né? Então, o universo não responde às minhas palavras, mas ao meu estado de ser, meu estado de ser. Quando eu imploro, eu transmito o sinal de um mendigo, né? Quando você fica implorando, ai meu Deus, eu preciso que aquilo dê certo, eu preciso receber, eu preciso, você está emitindo um sinal de mendigo, e mendigo não tem o que você está pedindo. Mendigo não tem o que você está pedindo, então você não vai conseguir nunca, né? Você tem que ser autoridade, né? É Deus vestindo temporariamente uma roupa biológica. Eu sou Deus, você é Deus, nós somos Deus vestindo temporariamente uma roupa biológica. Brincando de esconde-esconde conosco mesmo. E você acredita, assim, que sílabas específicas têm magia, né? Isso foi uma época, assim, ridícula também, que todo mundo começou a aprender e que, né? Ai, você senta na posição ali de Buda e fica repetindo Om, né? Cada época nós temos alguma coisa engraçada de novidade ou besteira, como você queira chamar, né? Ou alguns determinados mantras, se você se recitar esses determinados mantras, você vai chegar, né? Cada época nós temos as besteiras novas. E você acredita que essas sílabas, assim, têm realmente magia, né? Você acredita que realmente essas sílabas têm magia. Enquanto permanece preso nas mesmas limitações, né? Eu sei, assim, que eu tô falando, eu tô ofendendo muita gente. Desde parentes, irmãozinhos, coleguinhas, né? Ou colegas profissionais também. Tô ofendendo muita gente, né? Monges, monja. Mas todos permanecem nas mesmas limitações. Você pode ficar tempo sem ver, quando você vai ver de novo, você vai falar, você fica aquela pessoa da mesma pessoa idiota que você conheceu, né? Que tentou te colocar algumas coisas na cabeça e que você não engoliu, né? Então, o chamado, assim, que faz funcionar é a certeza inabalável que você tem tal autoridade para fazer tal exigência, né? Então, quando você reconhece que você é a mônada, você é a mônada, a consciência eterna, a mônada, poder infinito, e você para de pedir e começa a declarar, né? Comando, reconhecimento e autoridade. Eu reconheço minha autoridade. Eu reconheço o meu poder que tenho dentro de mim, a minha consciência eterna, que é a mônada, né? E então, os arcontes, o que são os arcontes? Mas muita gente já ouviu falar, mas muita gente nunca ouviu falar, nem sabe que existe isso no nosso universo. Os arcontes são seres celestiais malévolos. E eles temem mais a invocação da mônada do que rituais ou cerimônias, né? Então você pode fazer a macumba que você quiser para mim, né? A macumba que você quiser, matar qualquer animal, judiar, tirar sangue, beber sangue, pode fazer o que você quiser, que você não vai atingir, né? Porque para fazer todo esse mal você vai precisar desses seres. E eles temem mais a invocação da mônada. Com essa daí eu não mexo.
Eu já provei em outros vídeos quantas pessoas fogem da gente. Mexeu com a gente precisa pôr a mão, né? Ele recebe 2, 3 vezes mais, uma forma mais feroz o que ele colocou, porque você é mônada. Você reconhece o seu poder, né? E a oração te mantém numa posição de mendigo, buscando algo externo. A invocação da mônada o devolve ao seu trono, né? Então saia lá do sótão da sua casa, saia lá do sótão e vai para o seu trono, né? Para a sala do trono. Faça essa viagem, sai do sótão e vai para a sala do trono. Faça essa viagem. Porque sem a ressonância são apenas palavras vazias. Pode falar à vontade, você não tem ressonância com a sua mônada, você está falando palavras vazias. Você não sai do lugar. A mônada opera fora do tempo linear, não é uma reta, tá? Então, se você está aqui, passando a maior necessidade, se você entrar em ressonância, se você entender que realmente você tem poder, que você tem uma consciência eterna dentro de você, que é a mônada, você pode tudo. Você muda de realidade assim em instante, né? Acho que muita gente aqui vê, não só meus vídeos, como vê minhas postagens, que eu vivo uma vida realmente de luxo, abundante. Tudo cai assim na minha mão. Porque eu quero viver essa realidade, né? Eu nunca acreditei em besteira desde criança, né? Então chega assim, quando atinge a neutralidade. E que atinge a neutralidade, pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser, né? Tanto faz para mim elogio, como faz você criticar. Eu estou na neutralidade, né? Pessoas que ficam machucando os outros não entendeu, tá? Não tem conexão com a sua mão, né? Você deixa de se importar se seu milagre se manifesta ou não. Tudo evapora, né? Se vai acontecer, se não vai acontecer, se eu vou acontecer aquele projeto que eu quero, se não vai acontecer, tudo evapora, né? É sua consciência que já se moveu para a linha de tempo em que seu problema já está resolvido. Então não fico pensando, vai resolver, já está resolvido, né? E você gasta o mesmo combustível para pensar que não e pensar que sim. Então eu gasto para pensar que sim, já está resolvido. Todos os governos, corporações e estruturas de autoridade se beneficiam quando você se vê como pequeno, tá? Como pequeno. Então eu lembro assim, quando eu trabalhava numa organização de pessoas com câncer, quando o diretor de lá colocou, eu fazia a seleção, mas quando ele passava por cima e colocava alguém ali, não porque ele fez uma seleção, porque ele estava fazendo uma caridade para um amigo, por que você colocou essa pessoa aqui agora? Porque namoro, tá tendo um caso com um amigo meu, tá? Aí a pessoa é estranha da cabeça aos pés. E aí a pessoa quebra 10 objetos no mínimo por dia. Então, querido, por que você está fazendo isso? E ele dizia bem claro para mim, olha aqui, Maristela, não estou nem aí para as coisas que ela quebra, porque eu não tenho medo dela, mas de você eu tenho. Quer dizer, você não quebra nada, você faz tudo direitinho, você não erra em nada, e o cara vai temer você, né? Você tem um poder que assusta ele, né? Então, pessoas pequenas não desafiam o sistema. Reconheça a sua autoridade divina, né? E no hospital a mesma coisa. Quantas vezes fizeram reunião para falar, não, você quer meu lugar, não, ela quer o meu, não, ela quer o meu, ela quer o meu, porque você domina qualquer situação. Eu era novinha, né? Então, pessoas pequenas não reconhecem a sua capacidade. A maioria que está aí no mundo já disse para você que é QI baixo, NPCs, que são NPCs, Maristela. Sabe quando você joga videogames não tem os figurantes? A maioria está como figurante. Tá errado? Não. Né?
quando você sair desse corpo biológico, você vai entender que a brincadeira sua foi você que escolheu ser NPC. Foi você que escolheu ser figurante, né? E se você que escolheu ser pequeno. Então, pessoas pequenas não reconhecem a sua capacidade de remodelar a realidade, né? Então, as pessoas pequenas ficam gratas pelas migalhas, sinto dizer isso, mas é pura verdade, né? Elas ficam gratas pelas migalhas, sem perceber que poderiam obter o banquete inteiro. Eu quero o banquete inteiro, né? Então, os arcondes, eles têm poder sobre você, porque você se acha pequeno, quando você aceita a narrativa da pequenez, né? Eu sou pequeno. Qualquer coisa que eu vou fazer, preciso ir lá perguntar para o pastor, perguntar para o padre, perguntar para a psicóloga, perguntar para a Joana, né? Para Ciclano, né? Para minha mãe de santo, só por Deus, quantas mães de santo eu atendo aqui, que chegam aqui mais de ponta cabeça do que qualquer outra pessoa, né? Então, eu já atendi, tá? Pastores, padres, eu não posso falar quem, né? Então, eles não podem manipular alguém que sabe que é soberano. Então, ninguém manipula a gente que sabe que a gente é soberano. Nem os arcontes, que são seres celestiais malévolos. Não dá. Eles não perdem mais o tempo com a gente, né? A maioria só procura a conexão com o divino quando a crise bate, né? Aí você é um mendigo. Mas buscar assim na necessidade, buscar na necessidade reforça o paradigma do mendigo. A mônada responde ao comando e não ao apelo. Eu já consegui isso. Eu já resolvi isso. Já está recebido isso, né? E ela reconhece a sua autoridade e não o seu desespero. Lembra que o universo é eletromagnetismo. Então, antes assim do próximo desespero, né? Antes assim do próximo desespero, desça o elevador até o centro do seu coração, se conecte com a sua mônada, né? E sinta aquela antiga centelha do reconhecimento, né? Então diga, mônada, minha consciência que é eterna, mônada, né? Estou aqui, estou pronta. E não, por favor, me ajude. O universo é eletromagnetismo, né? Essa é a postura do soberano, né? Quando um número suficiente de pessoas se lembra de sua verdadeira natureza, todo o tabuleiro do jogo, lembra do tabuleiro do jogo de xadrez? Todo o tabuleiro do jogo muda. Então, eu sempre estou aqui acendendo a fogueira da sinalização para guiar outras pessoas que estão prontas para essa transmissão. E ajude a dar tchau, né? A dar tchau à era do mendigo. Ajude a dar tchau à era do mendigo. Tchau, não sou mais mendiga, né? Você é muito mais do que lhe disseram, né? A mônada está ouvindo, né? Então, vamos parar de ajudar o mercado espiritual. O que é isso, Maristela? Nossa, se você abrir para ouvir um vídeo que te interessa, você até desiste, porque ali está um mercado espiritual. Ah, estou vendendo esse curso, estou vendendo agora isso, é porque é radiestesia, é porque o ponopomo, né? Se você fica repetindo aquelas palavras do ponopomo e você acha que está fazendo bem, você continue. Mas, assim, é tudo um mercado espiritual. Houve uma época, assim, que umas coleguinhas ou ex-paciente minha, vamos participar desse curso que é novo. Claro que não.
É tudo mercado espiritual. E não é possível que ainda hoje, você ouvindo eu aqui, não chegou a essa conclusão. É mercado espiritual, né? Isso não é despertar. É vício espiritual. Você está sempre num novo curso. É vício espiritual, né? Vício espiritual. E acumuladores de técnicas. Uma técnica por semana, né? Ou tatuagem geométrica sagrada. Ai, minha primeira tatuagem geométrica sagrada. Ou minha primeira tatuagem, o símbolo do infinito. Só por Deus, né? Quando você acha que aquela pessoa parece que está num caminho melhor, daqui a pouco ela vai decaindo, né? E quando ela ganha algum dinheiro, em vez de fazer algo bom para ela, para a família, para o filho, que é pequenininho, né? Então, não, ela vai gastar com o tatuador. Ela acha que a tatuagem no corpo dela vai fazer ela chegar a algum lugar. Ou aquelas pulseiras, um monte de pulseiras que está me protegendo, aquele colar que eu não vou sem ele em lugar nenhum, né? Senhor do céu, cada técnica mais um móvel mental. Mais um móvel mental, sabe? Um monte de móveis que você compra, não sabe nem onde mais colocar o outro, né? Ocupando espaço. Adoradores de conceitos, né? Então, procure uma fórmula mágica. E são os mais presos espiritualmente, né? Eu já fiz assim, alguns cursos quando era mais nova. Eu aproveitei muito do meu jeito. Eles ensinavam e nem sabiam o porquê daquilo. Eu aproveitei e aproveito do meu jeito. E você vai vendo que as pessoas são as mais presas espiritualmente, né? Estudando o cardápio em vez de comer a refeição. Estudando o cardápio em vez de comer a refeição. Tentando encontrar o silêncio fazendo barulho, né? Vontade de rir mesmo, né? Porque é muito engraçado esse povo. Entender essa psicologia é crucial, né? A busca espiritual é projeto definitivo do ego. Nunca termina. Sempre vai ter um novo curso, uma nova técnica, e o povo gasta o que tem, o que não tem e corre atrás, né? E olha só hoje que está acabando ali, o lugar está limitado e esse povo cai tudo na onda de tudo isso, né? Agora é online, vamos lá, né? Vai sustentando essas pessoas. E você passando fome, depois não tem dinheiro para pagar nem o básico na sua casa. Sempre outro nível, outra prática. A busca mantém a esperança enquanto evita a transformação real. A busca é uma forma de procrastinação espiritual. Procrastinação espiritual. Desista, amiguinho, de buscar. Você não precisa gastar nada. Gastar nada. Começa a parar e ir tanto para fora. Tem gente que vai todo dia para a igreja, todo dia. Ai, tira foto comigo, pastor. Tira foto comigo, pastora. Né? E tá lá, né? Uma obesidade mórbida, às vezes, feio, tudo enrucado. A pessoa é 20, 25 anos, 30 anos mais nova que eu, parece que é minha mãe, né? Ou então, o princípio da subtração e não da adição. Subtrai um pouco. Fica um pouco com você mesmo. Chega de tanta adição, né, na sua vida. Vem da remoção de que está, assim, bloqueando a sua consciência. Está bloqueando a sua consciência, né? A história para se indicar em torno de eu e meus problemas. Você não pode chegar perto da pessoa que ela, nossa, já viveu na fila do mercado alguma coisa? Você não pode olhar na pessoa que ela começa a se lamentar, né? Nem sei quem é. Né? Eu e meus problemas, que às vezes sempre a pessoa acha, né? Você vê assim, às vezes tem aparente, coleguinhas, agora eu tô viúva, olha agora como eu tô, olha porque eu tô assim, eu tô assado, eu tô aqui já no postinho de novo, né? Eu e meus problemas, né? E quando você enxerga que você tem poder, que a mônada está dentro da sua consciência, que é infinita, e
Você não tem problemas, só percebe, eu não tenho problemas, eu só percebo o que eu quero que apareça. Né? A vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser uma brincadeira. A vida para mim sempre foi uma brincadeira. Às vezes as coleguinhas empurravam até eu pro chão. Se eu bobeasse, me empurrava até debaixo de carro. E quando, algumas vezes que eu fui fazer curso com alguns profissionais, queriam até, nossa, bater em mim no curso, porque eu estava sempre feliz. E isso irrita as pessoas, né? A maior riqueza é a felicidade. Quando você está na felicidade, que não depende de nada, você chegou, você entendeu que você é uma mônada. A mônada está dentro da sua consciência, que é infinita, né? Isso não depende de cursos e de que você tem e deixa de ter. E a mônada não é algo que você desbloqueia, né? Você não tem que fazer nada para desbloquear. É o que você está, assim, olhando através dos seus olhos, né? Você deixa de ter preocupações excessivas com ninharias, né? Sabe aquela regra que eu aprendi faz muito tempo na minha vida, eu nunca esqueci. 2 regras para mostrar para mim se você é inteligente ou não, se você tem que ir alto ou não. Primeira regra, não se importar com titica. Segunda regra, tudo é titica, coleguinha, né? Vamos lá de novo? Mostra para mim que você se encontrou com a sua mônada. Você não precisa gastar nada. Entenda que a Deus mora dentro de você. Você tem uma consciência que é eterna. Quando você perder esse corpo biológico, você não morreu. Você vai entender que você vive e vive eternamente, que você tem uma consciência que é eterna, que é a mônada. Você já é inteligente. Você já é capaz de manifestar o que você quiser na sua vida. Então, 2 regrinhas para mostrar para mim que você é inteligente. Primeiro, não se importar com titica. Pessoas que ficam toda hora lá se remoendo por titica, gritando com o animal, porque o animal não fez o que ele quis, ou porque o animal saiu um pouquinho na rua. Ridículo, né? Ridículo. Então, primeiro, não se importe com titica. Segundo, tudo é titica, né? Percepção excessiva com ninharia. Pode fazer quantos cursos você quiser. Você não vai deixar de ser porcaria, né? Porque você não entendeu que você não é esse corpo físico biológico. Você é Deus. A mônada. Mude de realidade no instante que você quiser. Que você acreditar que você tem um poder dentro de você, né? Consciente de estar consciente. Vou ficar muito feliz se você, sabe, colocar nos comentários. Comecei pelo menos a entender, né? Para de entrar nesse mercado espiritual. Consciente de que você é consciente. Muda. Gratidão, amor sempre.